Para endereçar a sua pergunta, minha experiência de varejo, na verdade, foi através da vida na Credicar. Nós tínhamos não só a Credicar, que era emissora de cartão, mas também na época, a Redcar, que tinha um relacionamento com mais de 2 milhões de estabelecimentos comerciais. E, naquele período, vivemos algumas crises. Eu acho que quem trabalha no Brasil há muito tempo viveu crises, algumas delas provocadas, e muitas delas vinham daqueles fenômenos de necessidade de se ajustar o Brasil a um nível de inflação mais baixo, chamados planos econômicos, que vem o plano cruzado, plano Bresser, plano Verão e até o plano Collor. E sempre naqueles planos, o grande problema, a origem dos planos, ela tinha uma característica financeira muito grande. E o que a gente aprendeu com tudo isso é que nessas crises a empresa tem, acima de tudo, é que preservar o caixa. Essa que nós estamos vivendo hoje talvez traga alguns outros elementos. E aí eu tomei a liberdade de pegar material um pouco sobre essa questão do aprendizado da gestão de caixa e ver algumas informações que surgem. Primeiro, caixa nesse momento é fundamental, até porque é aquilo que pode te permitir manter a sua operação funcionando. E, portanto, você tem que estabelecer um nível mínimo de caixa abaixo da qual você não vai descer. Você tem que fazer reuniões diárias com o comitê criado para poder avaliar como as coisas estão acontecendo. Gerir caixa é reduzir a despesa, reduzir o investimento, todos os desencaixes, mas dessa vez é também olhar como vão se comportar as receitas do outro lado e você fazer o possível para preservar pelo menos um fluxo positivo. Olhar para todas as linhas de crédito disponíveis, aquelas que você já tem e que você eventualmente iria renovar lá na frente, acelerar, renovar mais rápido. Olhar para essas linhas que o governo está colocando agora à disposição com todo cuidado, tome o dinheiro, mesmo que você diga, eu talvez não esteja precisando tanto assim, mas é melhor ficar com caixa mais sólido. Falando de cartão de crédito, as antecipações de recebíveis, se eles existem, ponha para dentro. Do lado das despesas, muitas vezes a solução das empresas na hora da crise de reduzir despesas é cortar pessoas. Cortar pessoas significa antecipar despesas, né? Tem as verbas trabalhistas, tem tudo. E nessa crise, a questão de pessoas, eu falo daqui a pouco, tem que ser tratada até diferentemente, não só pelo lado deles serem recursos, que a gente chama de recursos humanos, mas a gente tem que olhar para o lado mais humano do que de recursos nessa crise. E, portanto, a questão de gestão do caixa quer me parecer que é o elemento fundamental para todas as atividades econômicas, não só para o varejo de produtos, mas para o varejo de serviços. Cada uma desses setores poderá ter um comportamento diferente. A gente sabe, turismo é uma atividade extremamente difícil. Nessa fase, companhias aéreas, como já foi dito por alguns dos meus colegas, essas poderão sofrer mais. Outras conseguem fazer uma adaptação porque já vinham trabalhando através de e-commerce e mesmo com fechamento físico de lojas e pontos de venda, conseguem manter parte das suas atividades. Outras que não tinham essas operações de e-commerce se apressam para ter um mínimo de operações. E aí o que é muito importante é lembrar que as empresas não estão sozinhas nesse momento, né? Muita gente está passando pelo mesmo problema e que, portanto, o compartilhamento de soluções é extremamente importante. E algumas dessas tendências que vinham de compartilhamento, de solidariedade, estão se intensificando nesse momento. O segundo ponto que acho importante falar é a questão dos recursos humanos tratados como recursos humanos. Se fosse uma crise de um só setor, esse setor iria sofrer, poderia cortar muita gente, mas eventualmente conseguiria manter o fluxo de clientes que ele tem. Se todos fizerem isso, não só nós vamos ter um problema terrível de desemprego, mas nós vamos ter um problema maior ainda de renda e fazer com que nós não tenhamos mais receitas em nenhum dos setores. Não haverá gente para comprar. E, portanto, isso tem que ser visto de uma outra forma. Acho que o governo tem feito essa parte de garantir um nível mínimo de renda. E a outra questão, fora a questão empresarial, é a questão humana. Eu acho que essa crise serve para mostrar ou para confirmar aquilo que nós já sabemos. Existe um contraste social brutal no Brasil. Muitas das pessoas podem fazer o isolamento e se manter e, além disso, contar com o luxo de outras pessoas trabalhando para que eles possam manter o seu isolamento, mas muitas pessoas estão com um problema de renda a zero e não têm o que comer. Então, as atividades solidárias, tudo isso está ajudando. Parte das empresas terão condições de fazer isso, outras não, mas eu acho que a sociedade tem reagido e o que a gente espera é que isso não aconteça só no momento da crise. O outro aspecto que eu queria falar é da relação com clientes.
empresas que já de muito tempo conseguem manter uma relação um a um com os seus clientes não perderam esse contato. As empresas que dependiam dos clientes virem às suas lojas para poder ter algum tipo de relação com ele, hoje têm um pouco mais de dificuldades. E daí vem a questão do uso da tecnologia para poder fazer com que as empresas tenham mais facilidade de sair da crise. Algumas conseguem rapidamente adaptar suas operações para operações de online, mas tenho certeza que não no mesmo nível que elas faziam das operações físicas. Muitas delas fazem uma operação que é online, mas também offline, que tem uma parte física que tem que ser feita, provavelmente na venda de serviços de educação, talvez a gente consiga reproduzir muita coisa online. Na parte de entretenimento, muita coisa pode ser feita totalmente online. O Roger citou agora há pouco o food delivery, a distribuição de comida. Tem uma parte que é online, que é a tomada do pedido, o reconhecimento daquilo que o cliente quer, mas tem uma parte que é offline e exige uma logística. Aliás, é um setor que a gente sabe que talvez esteja se beneficiando muito, mas é paradoxal, é muito interessante que a demanda subiu muito, é um setor que não tem problema de demanda nesse momento, mas que não está atingindo os níveis que poderia imaginar de venda, porque tem um problema de oferta. Os restaurantes estão fechados. E aí é que é interessante ver os processos de criatividade. Restaurantes estão fechados. Uma tendência que já se via nesse setor, que era a criação daquelas cozinhas comunitárias, algumas chamadas de cloud kitchen, ou black kitchen, onde vários restaurantes, num espaço muito grande, compartilham esse espaço e cada um faz a sua cozinha única e exclusivamente para fazer distribuição, fazer delivery. Isso é uma tendência que se intensificou porque os restaurantes, estando com as suas portas fechadas, você tem que produzir alimentação de uma outra maneira e aí, então, o delivery pode funcionar. O que significa isso? Significa criatividade, significa adaptação a uma situação que é bastante difícil. Aí as empresas falam, mas eu não tenho nenhuma experiência digital, eu não conheço nada dos dados, mas toda empresa que quiser começar a olhar para isso e pode fazer isso agora, ela tem sim um mínimo de dados que ela colecionou nesse tempo. O simples fato de emitir uma nota fiscal eletrônica permite que ela tenha informações sobre quem é o cliente, o que ele comprou, qual o valor da compra, onde ele reside, com que frequência ele compra. Olhar para isso agora é de uma riqueza imensa. Mesmo que ela não tenha feito no passado, faça agora. Use dos dados que você dispõe e, muito provavelmente, muitas das informações já têm essas informações disponíveis em meios eletrônicos. É olhar para isso agora. Por quê? As empresas podem estar com dificuldades de abrir as portas e de ver os seus clientes, porém elas não podem sair do imaginário dos seus clientes, elas têm que se manter na mente do cliente. A gente vê hoje que bancos fazem dezenas de live, de chats, de tudo por dia, para permanecer no imaginário das pessoas e darem talvez aquele que seja um grande produto hoje que todas as empresas possam dar, que é conhecimento, que é informação. Para mim, deu exemplo, nunca fez tanto esforço de comunicação. E isso nós temos que ficar próximo dos nossos clientes e, para isso, conhecer cada vez mais os clientes. As empresas não devem se sentir fora desse mercado do uso de dados, porque nunca investi muito nisso, mas eles estão lá, os dados estão lá. Olhar para a informação traz ideias, olhar para a informação mostra soluções. A outra coisa é talvez usar desses meios de comunicação para contar suas histórias. Muita gente está na mesma situação. Se esconder nesse momento talvez seja uma péssima opção. Mostrar o que está acontecendo, por pior que seja o cenário, mas de uma maneira positiva, com esperança, pode permitir trazer outras empresas que complementem a sua. E que aquilo que é um problema para você pode ser a solução para uma outra empresa. Existe uma tendência muito grande no mundo a continuar com a competição entre as empresas, mas existe uma tendência maior ainda de se fazer a colaboração entre as empresas. Hoje, vários laboratórios do mundo, juntos, unidos, colaborando um com o outro, procuram soluções para encontrar medicamentos, remédios e vacinas para essa crise. Então, a colaboração junto com a competição talvez seja o grande resíduo, o grande benefício que a gente pode tirar dessa crise. Portanto, as empresas, por pior que seja a sua história nesse momento, contar a sua história, compartilhar com outros, talvez seja a melhor maneira de buscar soluções.